As pessoas acham que você pode medir a performance da economia pelos pontos na Bolsa de Valores e pelo dólar. O que o dólar nos mostra é que tem uma desvalorização da moeda brasileira. Nesse momento a gente pode ler dessa forma. Por quê? Porque o Brasil não produz mais, o PIB brasileiro está estagnado, as nossas indústrias não conseguem produzir e o que está acontecendo é que a gente está produzindo produtos de menor valor agregado, mandando esses produtos de menor valor agregado para fora e estamos incentivando a importação de produtos com maior valor agregado. Na prática, Daiane, é mais ou menos assim. Você precisa trabalhar no Brasil 3 meses para comprar um iPhone que é produzido em outro lugar e demora 5 minutos para ficar pronto. Essa é a realidade. A gente precisa comparar dessa forma. Um agricultor brasileiro, não digo obviamente o dono do latifúndio, o agricultor, o cara que está pondo a mão na massa, operando uma máquina, ele vai ter que trabalhar 3 anos para ganhar em poder de compra, 3 meses para ganhar em poder de compra, às vezes um dia de um norte-americano. É a comparação de seres humanos ao redor do mundo. Essa comparação, ela obviamente, ela vai implicando no valor do dólar em relação ao real. É claro que se nós tivermos movimentos que incentivem investimentos, ainda que investimentos obscuros no Brasil, como por exemplo, produção de agrícolas através de mais defensivos agrícolas, né, de mais agrotóxicos, liberou agrotóxico, a gente vai ter uma queda no dólar. Por quê? Porque subentende-se que a produção vai ter mais eficiência a partir desses defensivos, então você tem aquela explosão de compra de ações dessas empresas que trabalham nesse tipo de produção, mas logo na frente, essa queda no dólar com esse aumento na bolsa, ele volta a se reverter quando eles percebem que o aumento dos agrotóxicos, ele acaba fechando um determinado mercado, por exemplo, na União Europeia, no Japão. Aí essas flutuações, por que essas flutuações acontecem? Porque as pessoas que estão fazendo jogadas na Bolsa de Valores, eles só jogam de acordo com a informação superficial e eles são especuladores, não são especialistas. Especuladores pensam da seguinte maneira: olha que beleza, nesse momento o Bolsonaro vai liberar total a área de reserva permanente da agricultura, né? Que é mais ou menos assim, se você tem 100 alqueires, você tem que reservar pelo menos 20. Se ele libera isso, a gente precisa concordar que mais de 20% da área que antes estava aí inutilizada para a agricultura, ela pode ser usada para a agricultura. Então, a primeira impressão que a pessoa tem é: olha que beleza, agora as terras no Brasil são pelo menos 20% mais cultiváveis. Então, você tem aquela explosão de procura por terras cultiváveis no Brasil, porque elas valorizaram 20%. Essa procura força a compra de reais. Essa compra de reais, obviamente, força uma pequena queda no dólar. Isso, obviamente, acontecendo na Bolsa de Valores, levanta o número de ações que são jogadas na Bolsa de Valores, mas logo na frente você tem a informação que por causa da diminuição dessa reserva permanente, tantos países já começam a suspender importações no Brasil. Então você tem mais uma vez aumento do dólar e redução dos números da Bolsa. Essa falta de inteligência, de entender que os especuladores não entendem, eles fazem jogadas, as jogadas dão certo, agora dão errado depois, isso vai causando esse nervosismo no mercado, é o que está fazendo essa falta de estabilidade com o Brasil. Por quê? Você antes tinha uma realidade que o governo era estável, as leis eram estáveis, então o que acontecia era o que acontecia. O máximo que você poderia ter de previsão é: olha, peraí, teve um problema sério na agricultura, na plantação de feijão, o feijão vai subir, natural, vamos usar essa informação na bolsa para ganhar dinheiro. Agora, entrada de agrotóxicos, que você imagina que aí vem o especulador, não, vai ter muito mais produção, vamos comprar ação daquela empresa, olha, vai ter muito mais venda de agrotóxicos, vamos comprar ações da empresa que produz agrotóxicos, nossa, agora o Brasil é uma maravilha. Não, a França já avisou que não compra mais do Brasil, olha, lei que regulamenta a União Europeia não deixa entrar produto brasileiro, se for adotar esse agrotóxico, retroage nessa modificação, essa retroação obviamente causa uma modificação nas expectativas dos investidores em compra de dólar, compra de real, obviamente modifica também o valor de ações. Por que isso está acontecendo? Mercados estão zangados, mercados estão sem estabilidade, e quanto mais sem estabilidade, menor a reputação, menor a credibilidade, porque nós não temos uma estabilidade política. Antigamente era mais ou menos assim, a regra é essa, acabou.
Ah, não, mas espera aí, poderia... Não, não poderia, não vai fazer nada disso, não vai aprovar agrotóxico, não tem nada de desmatamento, acabou, a regra é essa. Hoje não, as expectativas de você poder desmatar, as expectativas de você poder usar agrotóxicos que vão envenenar a água de brasileiro, as expectativas de você poder lucrar mais com o sacrifício do trabalhador brasileiro, como por exemplo, redução da proteção do trabalhador, né, flexibilização das normas regulamentadoras, tudo isso gera expectativa nos especuladores, porque o cara pensa, pô, olha que beleza, agora eu vou vender para toda a Europa usando mão de obra escrava no Brasil. Sobe a ação. De uma hora para outra, derrubam essa desproteção ao trabalhador, porque descobrem que você pode desproteger os trabalhadores no Brasil, você pode flexionar as normas regulamentadoras, você pode acabar com o equipamento de proteção individual no Brasil, mas você não vende para a Europa, porque tem um acordo internacional da Organização Internacional do Trabalho. Volta de novo o dólar a subir e as ações a caírem. Porque os especuladores não sabem que tem muitas coisas envolvidas e muitos especuladores estão sendo usados de massa de manobra por causa dessa estupidez deles mesmos. E no plano de fundo, o que está acontecendo? O que acontece que realmente interessa quem está ditando as regras no Brasil? Quem está fazendo tudo isso acontecer? Entrega do único patrimônio que realmente temos, que é povo brasileiro, o que está debaixo do nosso subsolo. Tudo isso é patrimônio que nós temos, e a nossa água. Enquanto os mercados estão brincando e brigando por causa de coisas supérfluas que vão e vêm, nosso patrimônio real está sendo entregue. Petróleo sendo entregue, obviamente povo brasileiro sendo entregue como trabalhador escravo por causa do alto desemprego, nossas riquezas minerais, além das riquezas minerais, obviamente a nossa agricultura, que é o que prevalece depois de toda a destruição da nossa indústria. Nenhum protesto, por exemplo, acontece nas roças, acontece sempre na cidade. E no final das contas a gente vai acabar entregando também a nossa água. Não adianta as elites continuarem teimando, achando que toda essa loucura pode gerar um lucro. Porque se no final das contas a gente tiver uma quebra total da moeda brasileira, inclusive agora eles já estão querendo criar a possibilidade do brasileiro ter reserva em dólar no Brasil, mas se a gente tem uma quebra total da moeda do brasileiro, o juiz vai ganhar pouco, já ganha, importante, o juiz hoje ganha menos que ganhava em 2014. Né, obviamente, promotores ganham menos que ganhavam em 2014, procuradores também, porque o poder de compra diminuiu. Se as elites não perceberem o que está acontecendo, na verdade, continuarem sonhando que o bolsonarismo vai governar para as elites vão, obviamente, suicidar as elites. A gente torce para que eles percebam o que está acontecendo.